encontro falaremos sobre conceitos de controle e representação matemática de sistemas físicos aplicando a transformadas de Laplace. Então vamos começar. Iniciaremos falando sobre a definição de controle. Controle é um conceito abstrato administrativo. Imagine que se pretende estabelecer o equilíbrio de uma situação, mantendo um valor determinado de uma grandeza física. Esta grandeza é nossa variável de controlada, o foco da nossa observação. Ela não é isolada, faz parte de um conjunto de elementos que interagem entre si. Precisamos, então, dominar, conhecer bem o processo que estamos tratando, ou seja, conjunto de elementos envolvidos e o comportamento que apresentam. Como posso inferir na situação para que o valor dessa grandeza seja alterado? Como terá influência no comportamento dessa variável escolhida? Quando identificamos o elemento capaz de alterar essa variável controlada, encontramos a variável manipulada. A maneira como será feita a intervenção no processo classifica o sistema de controle em três categorias: manual, semiautomático ou automático. Quando se tem um controle manual, o sistema depende da intervenção humana. Significa que o homem participa do processo observando, decidindo e manipulando. Quando o controle de processo acontece parcialmente, independente, esse controle é dito semiautomático. Mas funcionando sozinho, aí sim, independente de ser um humano, este é um controle automático. Para que um conjunto de elementos trabalhe sem intervenção humana, alguns componentes precisam executar as funções que antes eram feitas pelos homens. É o caso da medição, da comparação, do processamento e da correção. Para medir o valor da variável controlada, é usado um sensor, que passa essa medida para um detector de erro, que por sua vez verifica se há desvio de valor desejado. Um processador faz a computação desse erro, tomando uma decisão sobre a correção que deve aplicar no processo. Então ele comanda um atuador para modificar ou não a variável manipulada, corrigindo ou mantendo o equilíbrio da variável controlada. Trabalhando assim, tem-se um sistema de controle em malha fechada, isto é, o controlador tem resposta do processo. Quando não há um retorno do processo através de um sensor, é preciso contar o tempo de ocorrência de cada ação para gerar os comandos. Não se tem percepção da variável controlada. Nesse caso, disse que o controle acontece em malha aberta. Mas como expressar toda essa dinâmica? Seja em malha aberta ou fechada, para representar um modelo físico, podem-se usar equações diferenciais e depois torná-las mais simples de se trabalhar através das transformadas de Laplace. Chamamos essa nova representação do sistema de função de transferência. Para estudá-la, trabalha-se com polinômios, o que é bem mais simples do que manipular as derivadas no tempo. A função de transferência traz informações de comportamento. Relaciona a saída com a entrada, expressando a reação do processo a estímulos conhecidos como, por exemplo, o que aconteceria se fosse ligada ou desligada uma resistência imersa num tanque com água. Essa pergunta pode ser respondida através do estudo desse modelo criado matematicamente, mas isso fica para outra aula. Até mais!